Os indo-europeus, como ouvimos então, formatam a grande civilização grega, romana, da qual a Europa vai beber, fazer o seu projeto civilizatório e chegar até nós em forma de colonização. Comecemos na Grécia. Como você pode ver, a Grécia, situada entre a Europa e a Ásia, tem uma parte que fica no continente mais próximo à Europa e a outra no Oriente Médio. E três tribos que invadem a Grécia, os aqueus, os eólios, os jônios, eles organizam a Grécia ao estilo, todos eles ao estilo europeu, mas cada um com uma característica que não interessa tanto nós aqui abordar. O indo-europeu a cavalo, com o ferro, se torna invencível na guerra, se torna proprietário, e a propriedade eu vou caracterizá-la em 4 pontos. Primeiro ponto, a propriedade economicamente. Toma conta da terra e diz: a terra é minha. E diz: o vencido na guerra é o trabalhador da minha terra, o meu escravo. E diz: o fruto da terra é meu e faço dele o que eu quiser, sou proprietário. Diz também: o consumo do produto da terra é meu, ao meu arbítrio. Não interessa se uma comunidade inteira passa fome. Observe hoje, você vai entender como isso tem vigência. Não interessa que o proprietário acumule cada vez mais, com mais guerras, a propriedade nas mãos dos poucos, porque a propriedade tem sempre 3 características. Para ser propriedade, ela tem que ser absoluta, total. Não há coproprietários. Só há coproprietários enquanto alguns proprietários brigam com outros. Quando esse pequeno grupo de proprietários vence o outro grupo, começa a luta entre esses proprietários. A propriedade em si é absoluta, senão não é propriedade. Para que eu faça o que eu quero, ninguém pode dizer o que eu faço. Tem que ser absoluta. Segundo, a propriedade tem que ser exclusiva, só eu. Se um é proprietário, o outro não é. A propriedade sempre tem essa característica da exclusividade. E não só exclusiva porque é só eu, porque eu excluo os outros, é excludente também. A propriedade é sempre excludente. A propriedade é absoluta, é exclusiva e é sobre todas as coisas. Ela é total. E se fazer o que eu quiser com essa mesa que está na minha frente, se eu não posso fazer o que eu quero dessa sala, da casa, se torna inútil. Eu tenho que ser proprietário sobre tudo e tender a ser proprietário sobre tudo para poder ser proprietário. Mesmo que se diga que a propriedade é uma meta, a propriedade é sempre cumulativa. Necessariamente a propriedade, para ser propriedade, ela é cumulativa, ela não é distributiva. A distribuição, a caridade, ao repartir, é para distrair aqueles outros que foram explorados, para que não se revoltem e não me tirem a propriedade. É bem simples isso. Pois bem, a Grécia instaura esse sistema. Primeiro, os medos e persas, os indo-europeus. Eu estou falando o modelo civilizatório que nos vem da Grécia. A propriedade, portanto, é econômica, sobre todos os bens econômicos. A terra é minha. Os proprietários hoje se estabelecem sobre a terra dizendo que o carvão,
que o petróleo, que os rios, que a água, que o lugar do lixo é meu, faço o que eu quero. Só tenho que cuidar porque o outro vai fazer guerra comigo. Senão não dá. Mas o princípio é: eu sou o dono da terra. Eu sou o dono das plantas, dos animais. O primeiro sentido é esse. O segundo sentido é que os trabalhadores da terra que produzem os frutos da terra para mim, esses trabalhadores são meus. Quem são esses trabalhadores da terra? Que não são proprietários, não são humanos. São como máquinas, animais, sei lá, como os europeus dirão dos nossos índios aqui, como dirão dos negros aqui na América, duvidando séculos a fio de disputas filosóficas para saber se os índios e os negros tinham alma. Porque se tivessem alma, seriam homens, humanos. Mas não se explora uma máquina, não se explora alguém que produza para mim, se ele for humano, não cabe. Então, como eu sozinho sou humano, o outro não pode ser humano, é meu escravo. E é interessante observar isso. Os produtores, aqueles que produzem os frutos da terra, os escravos, aparecem na história como os indo-europeus. Mesmo no Egito, que construiu suas pirâmides, a pirâmide de Quéops, por exemplo, 146 metros de altura. Procure em sua cidade um edifício e compare com essa altura. 146 metros de altura. Estude a pirâmide de Quéops e veja as maravilhas que eles fizeram. Quase 100 anos de trabalho, morreram muitas pessoas trabalhando e não havia escravos. Na América os índios também não tinham escravos. Maias, etc., não tinham. Interessante, eles tinham prisioneiros de guerra, mas jamais escravos. A escravatura entra na história propriamente com aquele que estabelece a propriedade como princípio a partir da força, da violência, do ferro, do cavalo, estabelece então agora o direito de ter alguém para trabalhar para si, o escravo. Mas é interessante que quem trabalha e quem manda é o homem masculino, o macho. A mulher não faz mais parte propriamente da sociedade indo-europeia. Ela é objeto de camisa e de trabalho do homem. É interessante porque que o Império Romano estabelece o princípio, primeiro, do dote e do divórcio. Estude na família agnática romana, que é comunitária antiga, como é que depois essa família agnática se transforma em família que os nobres vão implantar, exigindo para as suas filhas, que vão ser casadas com outro, o direito de dote, porque se o outro não quiser mais a minha filha, ele não pode vender nem matar, como era o costume do europeu. Ele vai me devolver a filha. E para que ela sobreviva e viva agora, ele já me paga antecipadamente o dote. É interessante o dote do Império Romano. E segundo, observe também o divórcio. Se você não quiser minha filha, ela tem o direito de vir para cá, mas matá-la não. O divórcio e o dote são duas aberrações próprias do indo-europeu, para salvar alguém que não tem direito. Se a mulher tivesse direito, e não só para produzir filhos, trabalhadores, porque tanto o uxoricídio, uxor em grego significa mulher, matar a mulher, uxoricídio, e matar o filho, filicídio, é próprio do indo-europeu. Não é que os indo-europeus todos fossem maus.
A civilização indo-europeia implanta esse modo de ver e de fazer a história. Veja bem, a organização social, outro aspecto que se implanta a partir da propriedade indo-europeia, a organização social tem quem? Tem o que manda, quem manda não trabalha, quem trabalha é só escravo. Trabalhando, o escravo mostra que não é gente, que não é humano, ele é sub-humano. Inclusive, ele é sub-humano porque ele trabalha com o corpo, para satisfazer aquilo que o corpo pede. Mas um homem que é livre dessas coisas é aquele que usa os outros para trabalhar para si e ele vive do ócio. O ócio na Grécia passa a ser a virtude daquele que é proprietário. Vamos ver como isso é interessantíssimo depois, como o ócio é visto, por exemplo, entre os pré-semitas anteriores a eles, o ócio como o tempo da festa de toda a comunidade, e o ócio agora como o luxo de alguns que exploram os outros. É bem diverso isso aí. E se você olhar, inclusive, o que significa o sétimo dia para os semitas, na Bíblia está inclusive visto isso, Deus mesmo trabalhou 6 dias e o sétimo dia descansou. Isso é um discurso do clero para pedir ao povo que no sétimo dia faça que nem Deus. Não trabalhe, descanse. Pois bem, é interessantíssimo ver como existem os trabalhadores, os estrangeiros são bárbaros. Bárbaro significa aquele que não sabe falar, só fala bárbaro para os gregos. Só os nobres, isto é, aqueles que não trabalham, são pessoas. Só eles têm direitos, só eles se reúnem para distribuir os cargos, mesmo que rotativamente, só eles fazem isso. Vão chamar de democracia depois, esse modo político de organizar só daqueles que são proprietários. Quem trabalha, inclusive, não poderia participar da distribuição dos cargos, porque mostraria com isso que ele é incapaz dos cargos. Mesmo que eles botassem testa de ferro, ele era proprietário de um navio, mas se ele dissesse que era proprietário e fazia comércio, e com o comércio lucrava, ele não poderia ir para a Ágora. Mesmo que ele fosse testa de ferro, botasse alguém em testa de ferro, mas ele não poderia aparecer como trabalhador. O trabalho é castigo. O trabalho é desumano. E eles vão ler a Bíblia, inclusive, assim, como se o trabalho fosse castigo. Eles vão interpretar tudo depois, mesmo os pré-semitas, dessa forma. A organização social, portanto, deles é uma organização centrada nos poucos nobres, livres, masculinos, a mulher subordinada a eles, os filhos são incorporados à propriedade do homem. Havia um costume muito antigo na Grécia, em todos esses povos, que o homem pegava a criança recém-nascida, mostrava, fazendo 3 voltas ao redor da casa, mostrava a todos que ele estava incorporando o filho à sua propriedade. Se ele não fizesse isso, a mãe tinha que matar o filho. Não era aceito, que quem decidia se aceitava ou não o filho era o pai. Só ele tinha aquilo que tem um resquício por aí, o pátrio poder. Tem muita ligação com isso. Pois bem, a segunda coisa, portanto, na economia, a escravidão, a propriedade cumulativa. Na organização social, a divisão de a separação de todos a partir dos nobres, dos poucos nobres, numa população de 365 mil, que era na região da Grécia continental, capital Atenas. 3 mil, não chegaria a 3 mil que
eram aqueles que decidiam todas as coisas. Esse é o nosso modelo de democracia que nós até hoje seguimos no Ocidente. Outro aspecto interessantíssimo, o homem, para ser proprietário, ele tinha que ser proprietário do corpo. Para eles vão dividir o homem em corpo e alma por causa da propriedade. O homem era um deus para eles. Vejam bem a visão que eles têm. Vivia no céu. Agora ele caiu na terra por uma culpa. Estar na terra é uma culpa que ele paga de uma impropriedade, de uma revolta que ele fez no céu. Esse homem encarcerado num corpo para Platão, por exemplo, vai chamar de soma, em grego é corpo. Sema, em grego é prisão. Soma, sema. O corpo é a prisão do homem. No corpo, o homem aprisionado luta para livrar-se do corpo até o fim. Há 3 maneiras de livrar-se do corpo. Então, em toda a pedagogia grega, a maneira de fazer com que as pessoas aprendam a ser humanos na Grécia, fazia através, primeiro, da ginástica. A ginástica, com todo o rigor da ginástica, é para fazer com que a alma dominasse músculo a músculo o corpo, mandasse o corpo obedecer. Inclusive os heróis que dominam o corpo como exemplo, para eles era aquele que dominou os músculos. É impressionante isso. Não era a festa da vida. Era uma maneira pela qual o homem dizia para o corpo a maneira que o corpo tinha que se fazer. A segunda forma de educação que eles tinham era transformar todo o imaginário, porque a imagem para eles era do corpo. A sensibilidade, a imagem era corporal para eles, ligada à corporeidade. Tinha que dominar isso aí. Como é que se domina a imaginação, a sensação, os sentidos? Como é que se domina? Pela lógica, fazendo ciência. Então a ciência agora vai ser o jeito pelo qual o homem domina a imaginação. Imaginar é perder tempo. A poesia é perder tempo. A beleza, por exemplo, ou é a exaltação da propriedade, e então nem é poesia, para nós ao menos, ou então a poesia é pura divagação dos ditames do corpo que não quer pensar. O corpo não quer que o homem pense. Dentre as sensações piores que o organismo tem, é a sensação sexual. A sexualidade para o mundo indo-europeu é perversa porque não deixa o homem pensar. A paixão tira o homem do equilíbrio, porque para eles o homem é aquele que pensa. E que pensa e quer o que ele pensa. Só que ele não consegue fazer o que ele pensa, nem fazer o que ele quer. Porque o corpo em derradeiro trai o homem. O corpo morre. O que é que o homem vai fazer diante da morte? É a suprema desgraça do homem. Mas também eles fazem então a seguinte ilação. A morte pode ser um benefício, pelo qual o corpo se separa da alma. Que a alma consegue finalmente voltar de novo lá para o céu. Essa visão de homem não é cristã, não é pré-semita, nem é humana. É a consequência da caracterização do homem que proprietário pensa que ele é dono do seu próprio corpo, dono de sua vida. Ao invés de perceber a vida como generosidade e vivê-la como generosidade numa comunidade, o homem vive a vida como propriedade, como castigo que ele tem que trabalhar para livrar-se do corpo. A outra coisa interessantíssima que o grego vai fazer, que alguns vão incorporar depois ao cristianismo mais adiante,
ao estado de cristandade, melhor, é o castigo. Castigar o corpo. Se o corpo pede comida, não dou comida ao corpo. Se o corpo pede sexo, não dou sexo ao corpo. Aquilo que o corpo pede, eu não dou. Se nós olharmos as religiões órficas, por exemplo, o orfismo parece uma religião que precisa ser estudada. Só de homens, mulheres não participavam do orfismo. Os homens se enclausuravam numa caverna, passavam uma semana ou mais se lanhando o corpo, se batendo, e se batendo muito, até morrer às vezes, sem comer, fazendo jejum. Para quê? Para que o corpo obedecesse à vontade, à alma. Porque a alma é ser homem. Que coisa alienada. Ser alma é ser homem. O homem não é humano porque inteiro, porque ele quer, porque ele gosta, porque ele degusta o universo, porque ele é... Não tem nada a ver. O homem é homem porque pensa, e pensar é fazer lógica. A lógica para eles são os princípios primeiros do pensar, articulados entre si. Por exemplo, o silogismo, vai mostrar Aristóteles, é um jeito pelo qual se corporifica a lógica. Se eu disser assim, premissa maior, todo homem é mortal. Premissa menor, Pedro é homem. Conclusão, juntando a premissa maior e a menor, através de um termo médio, eu chego à conclusão, necessariamente a conclusão. Se todo homem é mortal e Pedro é homem, Pedro é mortal. Chego a uma conclusão. Essa conclusão lógica, articulação pura de pensamento com pensamento, vai se materializar depois na matemática. A matemática é o jeito mais perfeito de ciência. E cuidem bem disso, a Europa vai depois colocar na cabeça e na cachola de todos nós. Tem umas ciências que são as ciências puras, exatas. Vamos ver depois como é que a Europa vai tomar esses elementos. Pois bem, esse modo de pensar do homem como alma, vivendo aprisionado num corpo, precisando libertar-se do corpo, ou pela educação, ou pelo castigo, ou pela morte. Esse homem que luta contra o corpo também tem um outro inimigo, que é Deus. Porque se o homem quiser fazer o que ele quiser, e Deus não aceitar isso, ele está frito. Está perdido, ele não é proprietário. Ele faz de conta que é proprietário, é manietado por Deus e manipulado por ele. É preciso, portanto, dominar Deus. O indo-europeu inventa um jeito de dominar Deus. Sabe como é que se faz? Se eu faço contigo um negócio, eu tenho um livrinho aqui, um livro que, por sinal, eu escrevi, que se chama Raízes da América Latina e do Brasil, que tem esses elementos, inclusive, que estou falando contigo. Eu digo que esse livro aqui eu vendo para ti por R$10. Você disser, eu aceito, e me apresentar R$10. O que eu posso fazer com o livro? Eu devo te entregar o livro. Eu estou amarrado no negócio que nós fizemos. Tu e eu. O indo-europeu faz assim com Deus. Pagador de promessas. Eu te faço uma promessa de não fumar durante uma semana para que eu passe no vestibular. Eu te faço uma promessa de não cortar o cabelo, de fazer A, de fazer B, de fazer C, para que eu consiga A. Eu dou não sei o quê. Esse pagador de promessa pretende envolver Deus no negócio que ele faz, no balcão da vida, para que ele, dando para Deus um sacrifício, e os sacrifícios sempre eram públicos, não é dentro da vida
psíquica própria de cada um. É público, é externo, é ritual. Eu te dou um boi, queimo um boi para ti, para que tu me permita ganhar a guerra. Se eu não ganhar a guerra, tu és safado, tu, Deus, não cumpriste a palavra. O pagador de promessa que a Europa vai nos ensinar depois a praticar, é terrível isso. Os pré-semitas não tinham isso. Os pré-semitas não pretendiam comprar Deus num negócio para eles se safarem. Jamais você vai encontrar isso no pré-semita. Em todas aquelas civilizações que eu falei, que são anteriores à invasão dos indo-europeus, desde 2500 a.C. para cá, eles não entram nesse jogo. Pois bem, vou depois contar para você. Veja bem, nós vimos que economicamente a escravidão, o acúmulo é a concentração. O não trabalhar como ser homem. O escravo como necessariamente a mulher, o filho e o vencido como trabalhadores para mim. A organização social na mesma circunstância. A antropologia do homem alma versus corpo, do homem sozinho, dono. Quanto mais forte e guerreiro ele for, mais humano ele é. E se ele precisar para vencer alguém, ele diz que ama o seu grupo, isso é, ele se junta numa máfia para vencer os outros, e depois ele fica sozinho. Essa antropologia, essa perspectiva religiosa, essa perspectiva social, essa perspectiva econômica, que vem com o princípio-chave, a violência institui o poder. O poder estabelece o direito exclui e concentra os benefícios nas mãos de alguns. Nós vamos ver depois como isso vai acontecer. Vamos escolher um mito, ou 2 mitos gregos, para você entender como é que eles diziam de si próprio, para si próprios, isso que eu falei.